os espíritos malignos saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram do morro para dentro do lago e se afogaram. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um homem que habitava nos cemitérios e foi liberto pelo Senhor Jesus. Um dia Jesus foi até uma cidade da Galileia chamada Cafarnaum. Era sábado e ele começou a ensinar o povo na sinagoga. Sinagoga era um local onde os judeus se encontravam para adorar a Deus, orar e analisar as escrituras. E justo na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, um espírito imundo, que gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Nesse momento, Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Com isso, todos se admiraram e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem." Certa feita, Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. E assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso por demônios veio ao encontro dele. Esse homem veio do cemitério, onde ele estava morando, e ninguém conseguia atendê-lo. E eles precisavam fazer isso porque esse homem se automutilava, ferindo a si mesmo com pedras. E a palavra diz que eles já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. E isso já havia acontecido muitas vezes, mas ele quebrava as correntes e ninguém conseguia dominá-lo. E esse homem que passava os dias e noites entre os túmulos, quando vê Jesus, se prostra aos pés dele e grita: "Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue." E nesse momento, Jesus pergunta: "Como você se chama?" E ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E Legião era uma unidade do exército romano. Na verdade, era a maior delas, já que em sua força total contava com 6.000 homens. E legião aqui indica um grupo numeroso, poderoso e bem organizado. Então ele começa a pedir com muita insistência que Jesus não expulsasse os maus espíritos daquela região. E perto dali, no morro, porcos estavam se alimentando. E os espíritos malignos passaram a insistir que Jesus deixasse que eles entrassem naqueles porcos. Por fim, Jesus permite que isso aconteça. Então, os espíritos saem do homem e entram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiram do morro para dentro do lago e acabam se afogando. E os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e espalharam essa notícia para toda a cidade e até nos campos. E por isso, muita gente foi ver o que havia acontecido. E quando chegaram perto de Jesus, viram aquele homem que antes estava possesso por demônios, sentado, vestido e em seu perfeito juízo, próximo a Jesus. E aqueles que tinham visto como tudo aquilo havia acontecido, disseram o que havia acontecido com o homem e com os porcos também. E então, eles começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. E quando Jesus, então, está entrando no barco para ir embora dali, o homem que havia sido liberto começa a pedir com insistência para que Jesus deixe que ele o siga. Mas Jesus não deixou. E ele disse o seguinte: "Volte para casa e conte para os seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom com você." Então Jesus passa a incentivar aquele homem a testemunhar sua libertação. E ele obedeceu. Foi embora e passou a testemunhar em Decápolis, as 10 cidades, tudo o que Jesus havia feito por ele. E em Atos 10:38 podemos ler o seguinte: "Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo,
porque Deus estava com ele. Muito obrigada e até um próximo vídeo.